Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada, a aula 2. Nessa aula nós vamos construir a base de dados com todos os objetos que a gente precisa para guardar esses dados e trabalhar com eles, inserir, alterar, excluir, consultar esses dados nessa temporada. Então vou conectar no SQL Server, vou vir aqui em Databases, notem que eu não tenho nenhuma base de dados criada, então vou criar minha primeira. Para mim criar uma base de dados, um banco de dados, eu vou dar um botão direito, Nova Base de Dados. Então eu quero criar uma nova. O que é uma base de dados? É onde ficam as tabelas, as procedures, onde ficam os objetos. O nome dela, tá? Só tem que formar duas coisas. Tem que formar um nome e as duas configurações básicas. E esse aqui pode deixar default, mas eu gosto de colocar o SA, que é o System Administrator, que ele tem umas prioridades, ele deixa você fazer algumas coisas a mais, como por exemplo criar diagramas. Então o nome da base eu vou chamar de Drauzio. Aqui você poderia pôr o nome do seu sistema, tá? Sistema de lojas, sistemas de vendas, sistemas de supermercado, enfim, o nome do seu projeto você coloca aqui. Que aí quando você vê esse nome dentro do banco de dados, você fala, opa, esse banco é daquele projeto, tá? Esse banco é do outro projeto. Se for um projeto só cheio de coisas, por exemplo, um RP, você chama de RP. Então vou chamar de Drauzio e aqui no Owner, eu vou clicar nos três pontinhos aqui no canto e eu vou escolher o SA. Então aqui em Enter eu coloco SA, clico aqui em Check Names e aí ele acha para mim, tá? Então, opa, aqui SA, Check Names, ok e ok. Ah lá, então se vocês virem agora aqui ficou Drauzio e o SA como owner, eu vou dar ok. Ele criou minha base, então aqui eu tenho minha base criada, tá? Agora é nela que eu vou trabalhar. Então vou abrir minha base, dentro dela eu tenho essa aba Tables, que é onde ficam as tabelas da minha base de dados, da minha database. Nela não tem nenhuma ainda, tá? Aqui tem algumas pastas com as tabelas de arquivos, tabelas de sistema, mas nessas pastas eu não mexo, eu vou trabalhar sempre na pasta Tables. Então eu quero criar uma nova tabela, vou dar um botão direito, New Table, quero criar uma tabela chamada cliente, New Table. Lembrando que eu vou trabalhar da forma produtiva, da forma rápida, eu quero dar uma temporada, ensinar vocês, você que está entrando numa empresa ou que está fazendo um projeto de escola, ou um projeto particular, você criar esse projeto de forma rápida, de forma produtiva, tá? Então, quem não assistiu nenhuma aula minha ainda, não sabe nada de banco, eu vou colocar uns links aí nos detalhes dessa videoaula. É legal assistir antes para ter uma noção de banco, porque aqui eu não vou ficar dando tantos detalhes de como eu estou fazendo, eu vou ensinar a fazer de uma forma rápida e produtiva. Tá? Então vamos lá. Nós vamos criar então uma tabela chamada cliente com 5 campos. Esses 5 campos vão ser o ID do cliente, que é o código, o nome dele, a data de nascimento, o sexo e o limite de compra. Então vamos começar aqui. Vou colocar aqui ID do cliente, que é o primeiro campo, que é um int, e não permite nulo. E agora eu vou colocar o nome, a data de nascimento, o sexo e o limite de compra. Aqui estão os outros campos, ó. Então esses são os campos que eu vou precisar. Então o nome vai ser um varchar. Vamos mudar aqui, em vez de deixar varchar de 50, vamos colocar varchar de 100. O que é o varchar? Varchar quer dizer que é um caractere, char caractere, caractere é letra A, B, C, D. Tá? Aqui é datetime, poderia ser só date também, só que eu coloquei o datetime para facilitar na hora de explicar no .NET, que lá também chama datetime. Aqui é bit, que é o boolean, que pode ser 0 ou 1. O numérico, vamos alterar aqui, ó, numérico ou decimal, por exemplo, decimal. 18,2. Eu quero um decimal. Vou colocar decimal porque lá no .NET é decimal que chama variável e vocês não vão saber que o que é decimal lá é decimal aqui, tá? A diferença entre numérico e decimal é nenhuma, elas são praticamente o mesmo tipo, tá? Então decimal é uma variável onde você pode guardar números. E aqui eu estou falando que eu posso guardar 18 números e desses 18, 2 vão ficar depois da vírgula, ou seja, vão ser casas decimais. Tá? Vamos colocar uma chave primária para essa tabela. Então, o ID é a chave primária, ou seja, não pode ter dois IDs iguais. Então, vou dar o botão direito, Set Primary Key. Então, setei o ID como chave primária. Tá. Ó, vou setar de novo aqui para vocês verem, quem ainda não conhece. Botão direito no campo, Set Primary Key. Eu quero setar a chave primária. Tá? Se for vários campos, você segura o Ctrl, grifa eles, ó, daí você pode dar o botão direito e setar. Tá? Você pode ter quantas. O legal é quando é um campo só, mas
Se tiver vários, pode clicar no Ctrl, segurar e ter vários campos. Vamos falar que esse campo também é autoincremento. Para quê? Para não precisar ficar passando ele. A gente insere o cliente, ele vai lá e aí gera um código para nós. Então, como é que eu faço isso? Eu clico no campo que eu quero aqui, tá? Eu vou clicar nesse dedo cliente. Vou vir aqui nas propriedades, tem essa propriedade aqui que chama Identity Specification, tá? Que ele fala, essa propriedade que fala se ele é autoincremento sim ou não. Então, eu vou colocar yes, vou falar que ele é um autoincremento, que ele vai começar no 1 e vai de 1 em 1, tá? Então aqui ele vai se autodecrementar, tá? Então, você nota que o ID, que é o que está selecionado aqui, eu falei que ele é identity sim, e eu falei que ele vai incrementar de 1 em 1 e ele vai começar no 1, tá? Tá pronta a minha tabela, então agora eu vou salvar ela, vou clicar aqui no disquete para salvar, então, vamos clicar aqui no disquetinho, ele salva. Qual que é o nome? Ele perguntou para mim, falou, entre o nome da tabela, digite o nome da tabela. Eu vou chamar de TBL cliente, tá? Que vai ser minha tabela de cliente. Eu coloco com as 3 letras antes que eu gosto, para depois facilitar na hora de achar esse objeto dentro do banco. E vou dar um OK. E aí, se eu vim aqui em Tables agora, ó, notem que ela não apareceu. Por quê? Ué, não criou? Criou. Ela está criada lá no banco SQL Server. Mas esse cara aqui, ela é uma ferramenta que busca os objetos no banco. Então, nesse caso, como não apareceu, eu vou dar um refresh, vou dar uma atualizada. Refresh em português é atualizar, botão direito aqui, refresh. O que ele vai fazer? Quando eu aperto refresh, ele vai até o banco e traz tudo que atualizou para cá. Tá? Imagina que você está trabalhando com 5 pessoas ao mesmo tempo e cada um está criando uma tabela. Então, quando você dá o botão direito refresh, ele vai lá e busca tudo que foi atualizado e traz. Então, você vai enxergar os objetos dos outros programadores. Tá? Então, está aqui minha tabela de cliente. Aqui eu tenho as colunas que eu acabei de criar, o ID, o nome, data de nascimento, sexo, limite. E eu estou com o banco pronto agora para iniciar a minha temporada. Então a tabela minha já está criada. Tá vendo que eu estou na tabela? Eu cliquei na pasta colunas para ver as colunas da minha tabela. Então a parte de tabela nossa está pronta. Agora nós vamos estar criando a segunda parte, que é a parte de como manipular, como manter essa tabela, como inserir, alterar e excluir os dados nela. Tá? Nós vamos fazer isso através de procedures. Em vez de a gente criar esses SQL lá dentro da aplicação, nós vamos estar trabalhando com eles aqui. Então vamos começar com a primeira procedure, que é de inserir. Como eu acabei de criar minha tabela, talvez o IntelliSense não vai estar funcionando. A IntelliSense é quando você começa a digitar um texto e ele já vai te ajudando, ele vai trazendo as informações para você. Tá? Então antes de começar a criar as procedures, eu vou fechar abrir de novo para ele atualizar os objetos do banco, só para me ajudar na hora de criar as procedures. Vou começar criando a procedure de inserir, então botão direito, dá para você vir aqui em New Start Procedure, se você quiser, lembrando que ele traz um script. Agora, eu não gosto muito que traz muita informação, prefiro começar do zero. Então vou vir botão direito aqui, em cima de Drauzio, e vou em New Query, que é uma nova query, uma nova consulta. Aqui ele abre um documento, que é onde eu posso digitar meus scripts. E o que eu digitar e executar aqui, ele vai estar salvando nessa base de dados que está informada aqui no canto, que é na base Drauzio. Então, tudo que eu digitar aqui, ele vai fazer na base Drauzio. Então, vamos lá. Eu quero criar uma procedure de inserir. Então, como é que é criar um procedimento em inglês? Create, que é criar. Procedure, que é um procedimento. O nome, o SP. Inserir cliente. Quando você vai ter muitas tabelas, muita informação, às vezes é legal colocar o objeto primeiro e o nome depois. Então, por exemplo, cliente inserir. Tá? Então vamos chamar assim. Então eu quero criar uma procedure chamada OSP cliente inserir. Aí eu vou ter a cliente, alterar, cliente, excluir, cliente, constar. Tá? E aí vamos lá, vamos falar que aqui é o começo, é as begin e aqui é o fim. Então eu tenho pronto a estrutura da minha procedure. Quero criar um procedimento, uma procedure chamada OSP. O OSP é de usuário start procedure, cliente inserir, onde aqui é o começo e aqui é o fim. Aqui eu coloco os parâmetros, aqui eu coloco o corpo. Os parâmetros é assim, o que eu preciso passar para ela quando eu for inserir um cliente? Então eu tenho que pôr aqui os campos do cliente. Então quais campos eu preciso colocar aqui? Então toda vez que eu for inserir um cliente,
eu vou ter que informar o nome, vou ter que informar a data de nascimento, o sexo e o limite de compra. O ID eu não preciso no inserir, por quê? Porque quando eu passar esses 4 campos aqui, como eu falei que o ID é um autoincremento, eu passo os 4 campos, o código ele gera para mim. Opa, eu recebi os 4 campos, toma, o código é 1. A hora que eu passar mais 4 campos, ele, opa, esse é o código é o 2, esse é o 3. Então ele gera automaticamente. Isso chama autoincremento, que é o ident specification que eu mostrei lá na criação. Então aqui como parâmetro eu vou passar os 4 parâmetros. Ó. Então aqui no começo a gente coloca quais são os parâmetros que a procedure vai receber, ou seja, quais as variáveis. Ela tem que receber 4 variáveis, dentro dessas variáveis vai vir informação. Aqui vai vir o nome, data de nascimento, sexo e limite. O tipo tem que ser igualzinho o tipo que está lá na tabela, porque se eu vou colocar num campo que é varchar lá na tabela, tem que passar um varchar de 100. Datetime, o bit e o decimal 18,2. O que muda aqui é que o parâmetro ele tem que ter um arroba no começo, tá vendo? O nome você pode pôr o nome que você quiser. Eu procuro colocar o mesmo nome dos campos que eu vou inserir para ficar fácil na hora de eu colocar lá. Eu sei que é o mesmo nome com arroba antes. Tá? Vamos fazer o insert agora. Então, insert, inserir, into, que é dentro. Eu quero inserir dentro do que? Da TBL cliente. Aí, quais campos eu quero inserir dentro da tabela cliente? Tá vendo aqui? Ó? Então, eu quero inserir, insert, into é dentro da tabela de cliente. Quais campos? Então, são os 4 campos. O nome, data de nascimento. Ó, nota que se vocês começarem a escrever, ó, como tem IntelliSense, ele vai ajudar, ele já vai trazer para a gente aqui, ó, se eu der um Ctrl espaço, ó, ele já traz para mim, os nomes dos campos que tem dentro da tabela. Isso que é o IntelliSense que eu falei. Se não estiver aparecendo, é só fechar abrir o SQL Server, que ele atualiza os esquemas lá e traz o IntelliSense para vocês. Então, o nome, o data de nascimento, sexo e o limite de compra. Eu quero inserir esses 4 campos aqui. Ó, no final de cada um tem que ter a vírgula. Eu gosto de deixar assim, ó, um embaixo do outro, que eu acho que fica fácil de enxergar. Às vezes a pessoa vai fazendo assim, vira uma tripona aqui, e aí começa a ficar difícil de entender. Então aqui fica fácil de ler, ó. Inserir dentro dessa tabela aqui, que é a tabela de cliente, esses 4 campos. Aí agora eu vou falar quais valores eu vou colocar aí dentro. Então, vou colocar aqui values, abre e fecha parênteses. E aí é os mesmos 4 campos, só que com arroba antes. Tá vendo como fica legal? Então aqui, ó, o nome. O que eu vou colocar dentro do nome? Tá vendo aqui, ó? Qual que é o primeiro campo? É o nome. Então o que eu vou colocar dentro do nome? Arroba nome. Tá vendo? Vírgula. O que eu vou colocar dentro do nascimento? Então, como eu coloquei o mesmo nome lá em cima, é só eu colocar aqui com arroba no começo. Tá vendo? Por isso que eu falei que fica fácil. Você tem o mesmo nome com arroba no começo, você sabe que é o valor. Olha lá. Então aqui, ó, inserir dentro da tabela cliente o nome, que é o primeiro campo, eu vou colocar, o que eu vou colocar no primeiro campo? O nome. O segundo campo, que é a data de nascimento, vai ser colocado a data de nascimento, que é o segundo valor aqui. O terceiro, que é o sexo, vai ser o sexo, tá vendo? Na mesma ordem. E o quarto, que é o limite, vai ser o limite. Notem que os valores, o que tem aqui dentro desses caras aqui? O que vai ter aqui? Eles são os parâmetros, ou arroba antes, ou seja, o que vier aqui dentro, ó, por exemplo, eu chamei essa procedure para ser o nome, Drauzio. Então vai vir Drauzio aqui, então vai inserir dentro da tabela de cliente, o nome vai ser o nome Drauzio. A data de nascimento que passar aqui em cima vai vir aqui, a que eu passei, o sexo e o limite, tá vendo? Então, os parâmetros é o que vai vir lá do .NET. Então, lá do .NET vai vir esses 4. A hora que eu for fazer, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, tá? Então, tá pronta a nossa SP de inserir, tá? E aí aqui, se eu quiser colocar um retorno dela, eu posso pôr algum retorno aqui se eu quiser. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr sempre no final das procedures um select para falar o que ela devolveu. Por exemplo, eu estou inserindo um cliente e ele vai gerar para mim um código. Como é que eu faço para colocar esse código? Então no final aqui vamos fazer um select, ó, select @identity, vou apelidar de retorno. Toda a procedure então dessas de manutenção, vamos colocar um select no final para ele devolver alguma coisa para nós lá. O que isso aqui quer dizer? Quando ele terminar de inserir para mim, inserir esse cliente, ele não vai gerar um ID para mim, que é o autoincremento, que é o primeiro campo aqui, que é o ID do cliente.
Essa função da SQL Server aqui, ó, ela vai retornar para mim lá para a tela qual que foi o ID. Por exemplo, estou inserindo o primeiro, vai devolver 1 aqui dentro. Ó, inseriu o ID foi 1. Estou inserindo o segundo, 2, terceiro, 3, o 4. Então sempre vai ter esse retorno que vai devolver lá para o .NET qual que foi o ID do cliente que inseriu. Tá? Vamos executar então. Vamos apertar para executar, a gente aperta execute, ou F5. Olha lá. Comando criado com sucesso. Se a gente vir aqui agora em Procedures, é a mesma coisa das tabelas, vou dar um botão direito e vou dar um refresh. Para ela atualizar, está aqui a minha SP chamada USP cliente inserir. Se eu clicar, abrir a aba de parâmetros, ó, ela me mostra aqui, ó, tem o SP de cliente inserir, que tem nome, que é um varchar, data de nascimento, que é um datetime, sexo, que é um bit, limite de compra, que é um decimal. Tá vendo? E ela me devolve retorno inteiro. Tá vendo? Então aqui agora eu tenho minha procedure de inserir criada. Tá? Então ela está salva aqui já. Fechei aqui. Então a de inserir está pronta. Vamos criar então a segunda procedure, que vai ser a procedure de alterar. Então vou dar um botão direito aqui em Browser, vou fazer uma nova query. Tá? Vou abrir uma nova consulta para mim fazer a minha segunda procedure. Poderia ser na mesma query, poderia simplesmente apagar o que estava escrito lá e abrir, mas como eu já fechei, abri de novo. Lembrando que sempre é bom dar uma olhadinha aqui e ver se está apontando para o banco certo que você quer. Tá? Então vamos lá. Quero criar, create, procedimento, procedure, chamado USP cliente. Como a primeira chamou cliente inserir, vou chamar essa de cliente alterar. Aqui as, begin e aqui o final. Então, criar um procedimento chamado usuário story procedure, USP, cliente alterar. Aqui é o começo e aqui é o fim. Então, vamos lá. Quais parâmetros vamos precisar? Para alterar, eu preciso dos 4, que é o nome, a data, o sexo e o limite. Só que aí, para mim alterar, eu vou ter que falar qual cliente eu quero alterar. Então, eu tenho que usar a chave primária também. Então, nessa SP, eu vou ter os 4 campos mais a chave primária, né? Então, vamos lá. Então, vou colar aqui os 4 campos. Como eu já tinha na outra procedure, eu fui lá e copiei. E aí, aqui, eu tenho os 4 campos que eu copiei da outra procedure, que são os 4 parâmetros. E vou adicionar agora também o ID do cliente, que é a chave que eu vou precisar para passar para alterar. Então, o ID do cliente, que é um int. Então, adicionei o ID do cliente. Então, eu tenho os 4 parâmetros, que é o nome, a data de nascimento, o sexo, o limite, que são um dos quadros eu vou alterar, ou os 4. E eu vou passar aqui o ID, que é o qual cliente eu quero alterar. Eu quero alterar o 1 com esses dados, eu quero alterar o 2 com esses dados. Então, aqui estão vindo os parâmetros. E agora vamos fazer o corpo. Então, como é que é alterar em inglês? Update, eu quero atualizar, eu quero alterar. O que eu quero alterar? Eu quero alterar a tabela TBL cliente. Aí eu quero setar quais campos. Então, set. Eu quero setar esses 4 campos aqui, ó. Eu copiei lá da SP de inserir, que estava pronto. Então, eu quero alterar a tabela de cliente, o nome, a data de nascimento, o sexo e o limite. Com qual valor? O que eu quero pôr nesses campos? Bom, no nome, eu quero colocar o que vier lá no parâmetro nome. No nascimento, eu quero colocar o que vier no parâmetro nascimento. No sexo, eu quero colocar o que vier no parâmetro sexo. E no limite de compra, eu quero colocar o que vier no limite de compra, tá vendo? Então, só para demonstrar, tá vendo? No nome, o que vier lá do .NET, dentro do .NET eu vou passar lá no .NET, nós vamos falar assim, eu quero colocar lá no nome Drauzio. Então vai vir Drauzio aqui dentro, achar que ele fala assim, atualiza a tabela de cliente, coloca no nome, no campo nome você coloca Drauzio. Data de nascimento, 1/1/2013. Então, no nascimento que vai vir aqui dentro, ele vai passar 1/1/2013. Aí ele vai falar assim, coloca dentro do campo nascimento o valor que está aqui, que é 1/1/2013. No sexo, a mesma coisa, tá vendo? Então, o que vinha aqui nos parâmetros é o que vai ser colocado quando for alterar dentro de cada campo da tabela. Só que se eu deixar assim, ó, eu sempre falo porque isso aqui
vai fazer a alteração em todos os registros da tabela de cliente, ou seja, você vai acabar com o banco. Se você tiver 1000 clientes, ele vai atualizar os 1000 com essas informações. Então, tem que pôr o where. O where é o filtro, é o que vai lá no banco e localiza um registro específico para você alterar. Então, where significa onde. Então, where o ID do cliente for igual ao que o ID que eu passar. Olha lá, então where é onde, ó. Então, se a gente for ler em português, ó, o update altera para mim a tabela cliente, set é seta, o nome com o que vier na variável nome, o data de nascimento com o que vier no parâmetro data de nascimento, o sexo com o que vier no parâmetro sexo, e o limite com o que vier no parâmetro aqui na variável limite de compra. Então, o que vier dentro dessas 4 variáveis, ele vai setar para mim. Onde, ou seja, o que quer dizer onde? É o filtro. Então, seta para mim esses 4 campos onde o cliente for 1. Quer dizer, onde o ID do cliente for igual ao ID que eu passar aqui lá em cima no parâmetro. Tá vendo? Então, esse onde é que é a chave que vai lá e vai buscar. Então, o que essa procedura vai fazer? Ela vai lá no banco, na tabela de cliente, vai falar assim, bom, me dá aí o cliente 1. Aí o banco vai passar o cliente 1. Aí vai falar assim, agora esse cliente você pega e coloca esse nome, esse data de nascimento, esse sexo, esse limite de compra. Tá? Então, altera para mim. Vai alterar. E aí, no final, a gente dá um select para devolver uma informação lá para o .NET. Então, aqui a gente põe assim, select. Aí, como a gente não tem um auto-incremento, a gente já sabe o ID que está sendo alterado aqui, eu vou devolver ele mesmo aqui, ó, as return. Tá? Então, o que é o select? Toda vez que terminar a procedure, eu vou devolver um int lá para a tela lá. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu poderia estar colocando uma frase, qualquer coisa que você quiser. Tá? Então, eu vou devolver um int. E aí, eu posso executar essa procedure. Vou clicar em execute. Executar. E aí eu criei minha procedure de alterar. Então a minha procedure de alterar está prontinha aqui e já está salva lá no banco de dados. Então criar o procedimento, aqui em cima os parâmetros, aqui em cima o corpo dela, tá? E no final ela vai fazer a alteração e depois ela vai devolver um retorno. Aí daqui a pouco a gente vai executar ela, vocês vão ver o que é esse retorno que eu estou pondo aqui, que é esse select. Tá? Então criei minha segunda procedure. Se eu vim aqui agora em procedures, ó, ela não está aqui ainda, porque eu não dei o refresh nela. Vou dar um botão direito, atualizar, quero ver os objetos do meu banco. E aí agora aqui está a minha procedure chamada cliente alterar. Tá vendo que legal? Se eu colocar o SP cliente em todas no começo, ele vai agrupá-las uma embaixo da outra. Então se você tiver funcionário, fica assim, o SP funcionário todos agrupados, o SP cliente agrupado, o SP venda agrupado, entendeu? Então você agrupa pelo começo do nome da procedure por assunto, né, por objeto. Vou fechar aqui minha query, por exemplo, aqui está pronta, tá? E agora já tenho minhas duas procedures. Então agora no meu banco nesse momento eu tenho a tabela e duas procedures. Vamos criar então a nossa terceira procedure, que é a procedure de excluir. Então vou dar um botão direito, New Query. Vou criar uma nova query. Confirmando, está apontando para browser. Então, vamos lá, criar, create, procedure, procedimento, ACP, cliente, excluir, as, begin e end. Então aqui eu tenho começo, fim. Para excluir, eu preciso de qual campo para me excluir? Sempre que eu vou excluir, eu me baseio num código, né? Por exemplo, o meu cliente número 105 não quer mais ser cliente e falou que nunca mais vai comprar. Então, eu vou lá e deleta o cliente onde for 105. Tá? Meu cliente 1 não quer mais. Então, sabe? Então, eu vou passar o ID, o código, a chave primária. A chave primária é um campo único, tá? É um campo que não se repete, é um campo onde você identifica a pessoa. Tá? É como se fosse um CNPJ ou um CPF no Brasil. O CPF não existe duas pessoas com o mesmo. Se você quer identificar e encontrar, você usa um CNPJ, por exemplo. Tá? Então, o ID é a chave primária. A chave primária é uma chave, um campo que é obrigatório e que nunca se repete. Tá? Então, vou passar ele. Então, aqui nesse page excluir, só simplesmente preciso do parâmetro ID do cliente, que é a chave, que é um int. E aí eu vou fazer o delete aqui embaixo. Então, vamos lá. Delete from, deletar, excluir, from de onde, da tabela de cliente, tbl cliente, where o ID do cliente for igual
ao ID do cliente que eu passei. E aí está pronto, a de excluir é a mais simples que tem, né? Então eu quero criar um procedimento chamado usuário story procedure cliente excluir. Eu vou passar a chave primária, o ID do cliente, ele vai fazer para mim, deleta da onde? Da tabela cliente, onde o ID do cliente for igual, por exemplo, passei o 105, vai vir aqui dentro, ó, 105. Aí chega aqui e fala assim, procura o 105 e deleta para mim. Passei o 3, aqui vai estar 3, ó. Tá, então, o que eu passar aqui em cima, por exemplo, aqui eu passei o 3 aqui, ele vai vir aqui, tá vendo? É a mesma variável, então aqui ele vai vir em 3, então ele vai falar assim, deleta da tabela de cliente onde o ID do cliente for igual a 3. Tá? E esse nome aqui, repito, nós vamos estar passando ele lá de dentro do .NET, lá de dentro da aplicação, lá no C Sharp, nós vamos colocar ele para mandar para cá. Tá? E aí, no final, como eu fiz com os outros, eu vou fazer um select aqui, select, vou devolver o próprio ID do cliente que foi alterado, eu vou chamar de retorno, que é o nome que vai aparecer para mim, tá? Isso aqui lá no .NET eu vou conseguir pegar isso aqui lá, tá? Então sempre que eu fizer um insert, um update, um delete, quando terminar ele vai me devolver esse ID lá pelo .NET. Aí eu pego ele lá e se eu não quiser fazer nada eu deixo ele quieto. Se eu quiser fazer uma ação, eu faço uma ação com ele. Tá? Vou executar. Ele criou com sucesso a minha SP de excluir. E agora vamos ver se ela criou de verdade. Vou fechar aqui o script. Vou vir aqui em Procedures, botão direito, Refresh. Notem que até agora só tem duas, então vamos dar um refresh para trazer a terceira. E olha lá que legal, agora eu tenho a minha procedure de inserir, de alterar e de excluir. E agora vamos fazer a nossa última procedure, que é a procedure de consultar. Então, vou criar uma nova query, botão direito, New Query. E vamos lá. Criar, create, procedure, um procedimento chamado SP cliente, consultar, as begin e end. E aí nós vamos consultar o cliente vamos fazer de uma forma básica, tá? Então vai ser uma procedure bem básica, então nós vamos fazer um consultar cliente. Vamos fazer dois consultar, vai para ficar legal para vocês, para ficar bem básico, tá? Não vou complicar, não vou colocar eu tenho umas aulas de consultar que eu já fiz que tem alguns URLs bem elaborados lá, tá? Mas para não ficar complicado, como é a primeira temporada, vamos colocar um nome bem fácil aqui, ó, por ID. Então vamos chamar aqui, ó, consultar cliente por ID. Então nessa aqui nós vamos consultar por ID. E aí a gente faz uma outra de consultar por nome. E aí depois, na próxima temporada, eu junto as duas e faço uma só. E aí, conforme for crescendo as temporadas, eu vou crescendo o grau de dificuldade. Tá? Como essa aqui vai ser consultar por ID, vamos chamar de ID, passa o ID do cliente, que é um int. E aqui eu faço um select, ó, select asterisco from tbl cliente. Tá? Olha lá. Então eu quero criar um procedimento chamado SP consultar cliente consultar por ID. Então eu vou passar o ID e ele vai me devolver o cliente. Tá? Aqui é os begin, é o começo, aqui é o fim e aqui o select. Então selecionar tudo da tabela from de onde? Da tabela de cliente. Mas esse tudo eu já falei que eu não gosto de trabalhar com ele. Então eu acho interessante por os campos. Então eu vou colocar aqui ID do cliente, vírgula, os outros campos aqui, que é o nome, a data de nascimento. Porque, como eu falo, eu prefiro trabalhar de forma explícita. Coloca os campos aqui. Se esse projeto crescer depois, você for inserindo um monte de campos, talvez esse consultar cliente por ID você não precise dos outros. Você pode pôr telefone, endereço, um monte de coisa aqui. E às vezes você não precisa. Para essa consulta você só precisa desses. Então, se você deixar asterisco, todo campo novo que você colocar nessa tabela, ele vai puxar nesse select. E às vezes numa tela que você só usa um campinho lá, ela vai estar levando um monte de informação que não tinha necessidade. Tá? Então eu acho legal sempre você estar colocando aqui os campos que você precisa para esse procedimento. E aí vamos por o where, que é onde ele vai filtrar, where o ID do cliente for igual ao ID do cliente.
Como esse aqui já é o select, então eu não preciso colocar aquele select a retorno, porque aqui já está me devolvendo um select, tá vendo? Então selecionar o ID, o nome, a data de nascimento, sexo, limite, from, de onde? Da tabela de cliente, aí aqui está o filtro, onde o ID do cliente for igual ao ID do cliente. Ou seja, se eu passar um aqui, ó, ele vai jogar um 1 aqui dentro, então ele fala assim, seleciona esses campos dessa tabela de cliente onde o ID do cliente for igual a 1. Então ele vai lá no banco, procura esse cliente 1, pega todos esses campos e devolve para o .NET. Aonde o cliente for o 100. Então ele vai vir lá do .NET, onde o cliente for o 100. Então aqui vai estar 100 dentro dessa variável. Então ele vai falar, seleciona esses 5 campos dessa tabela de cliente onde o ID do cliente for o 100. O SQL Server vai lá, procura o ID 100, pega todos os campos e devolve para o .NET. Tá? Então vamos executar. Executei. Está aqui, ó. Essa janela de resultados está criada, tá? Essa é a janela de resultados. Então se você apertar o Ctrl R de resultados, ela só me aparece, tá vendo? Se você quiser ocultar ela, Ctrl R, ó. Tá? Pessoal, se eu quiser usar, tá vendo aqui que é um script? Agora vamos ver se ela apareceu aqui, ó. Botão direito, refresh. Ah lá, já apareceu aqui, ó. Tá? Como a outra que eu vou criar é bem parecida com essa, eu posso usar essa estrutura e só mudar aqui. Então eu vou aproveitar que o script está aqui. Quando você executa, ele pega, o SQL Server pega e vai linha a linha executando isso aqui e o que ele leu aqui ele constrói no banco. Tá? Então agora eu vou mudar aqui, ó. Vou fazer assim, ó, criar um procedimento chamado consultar por nome. Ó, então eu acabei de mudar aqui o nome da procedure. Então estou criando uma outra procedure, estou só aproveitando o script que já estava aqui. Criar um procedimento chamado cliente, consultar por nome. O ID do cliente, ao invés de passar o ID, eu vou passar o nome, que vai ser um varchar de 100, né, que é o tamanho máximo que pode aceitar lá. E aqui no where, eu vou colocar que o nome... Vamos pôr o like é semelhante, tá? O like vai procurar, se você digitar um pedacinho do nome só, ele procura esse pedacinho, ó, se ele encontrar esse pedacinho que você digitou dentro do nome, ele traz todo o nome. Então, ó, aproveitei o mesmo script e fiz algumas alterações. Então, eu coloquei aqui o nome por nome. O parâmetro de entrada eu mudei, que era o ID, eu coloquei nome agora. Selecionar esses 5 campos de onde? Da tabela de cliente ao where. Mudou o filtro, ó. Então, o where é o filtro. É esse cara aqui que vai lá dentro do banco encontrar um registro para trazer para nós. Tá? Então, onde o nome, que é o campo nome, que é esse campo aqui. O like é o seguinte, ele vai procurar dentro do nome, por exemplo, Drauzio Henrique Chiarotti. Ele vai procurar dentro do nome essa palavra que eu passar aqui, ó. Por exemplo, se eu digitar a letra A, ele vai lá e vai procurar todos os nomes que tem a letra A no começo, no meio e no fim. Isso aqui significa qualquer coisa, ó. Então é o seguinte, ó, tá vendo? O percentual é qualquer coisa e qualquer coisa. Então, em português, se eu fosse ler isso aqui, eu ia falar assim, ó, seleciona esses 5 campos da tabela cliente, onde o nome começa com qualquer coisa, nada ou qualquer coisa, A, B, C, D, qualquer coisa. Tem essa palavra, por exemplo, aqui, vamos supor que eu digitei Drauzio aqui. Tem a palavra Drauzio e no final tem qualquer coisa, nada ou uma letra ou um ponto, qualquer coisa. Tá? Então, um percentual significa qualquer coisa. Então, esse where ele vai procurar essa palavrinha que você digitar dentro do nome, estando no começo, no meio e no fim, qualquer parte do nome. Tá? Então, o like é para isso. Ele busca um texto dentro de um outro texto. Tá? Ele busca uma palavra dentro de um texto, dentro de uma linha, lá, um conjunto de caracteres que você digitar. Tá? Tá pronta a minha outra, agora eu vou executar de novo. Então, ele vai passar aqui, ele vai criar uma nova procedure. Então, vamos lá, executar o F5. E aí ele falou que ele criou ela com sucesso. Vou dar um botão direito e refresh. E aí eu tenho aqui a minha procedure consultar por nome. Então vou fechar aqui meu script. Então agora eu tenho minhas procedures. Tenho minha tabela com os campos. Tenho a procedure para inserir, alterar, excluir, consultar por ID, consultar por nome. Todas elas vão estar manipulando um cliente, um objeto cliente. E esse objeto cliente está sendo guardado aqui nessa tabela de cliente. Tá? Vamos testar tudo isso então para ver, antes de ir lá para o .NET, fazer um teste com cada uma para ver se elas estão funcionando. Então vou dar um botão direito, New Care novamente, para criar uma nova Care. Se eu der um exec aqui, exec,
O SP, ó, ele não vai achar nada, tá vendo? Ele não encontra, porque acabei de criar os objetos, quando eu abri o banco eles não existiam ainda, quando eu abri o Management Studio. Então eu vou fechar e vou abrir de novo. Fechei e abri, então nova quer. Agora, se eu digitar exec, de executar, o SP, olha que legal, ó. Tá vendo como o SQL Server ajuda legal aqui, ó. Como eu coloquei o SP no começo delas, ó, ele já traz para mim uma embaixo da outra. Se eu melhorar, então, se eu pôr cliente, ó, cliente, ele só vai trazer elas, ó. Então ele já me sugere que dentro do meu banco eu tenho esses 5 objetos que começam com o nome USP cliente, tá? E aí eu posso clicar em qual eu quiser, ele já preenche para mim e já vai me sugerir os parâmetros. Então vamos começar com consultar, vamos consultar por nome. Ó, eu quero consultar por nome, eu dou espaço, ele já fala para mim, ó, você tem que passar uma variável nome que é um char. Então eu vou passar aqui percentual. Se eu passar o percentual, ele vai procurar qualquer coisa. Tá? Então lá dentro ele procura qualquer coisa, mais a palavra, mais qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Drauzio, e executar e dar um F5, ó, ele não achou nada, tá vendo? Meu banco tá vazio, não vai achar nada independente do que eu colocar ali. Tá? Então, quer dizer, ó, tá vendo que funcionou, não deu erro? Ele trouxe para mim o campo ID do cliente, o nome, data de nascimento, sexo e limite, só que não achou nenhum registro, tá tudo vazio. Tá? Lembrando que essa janela de resultados, o Ctrl R ela esconde. Vamos constar por ID agora, exec, USP, pesquisar cliente por ID. Vamos passar um aqui, ó. Como eu tenho vários scripts aqui agora, eu grifo o que eu quero executar, aí ele só executa o que tiver grifado, e dou um execute. Olha lá, opa, legal, ó, já funcionou também a segunda, ó. Trouxe o ID, o nome, data de nascimento, sexo e limite, tá vendo? Então ela já trouxe, não tem nada, que ela não encontrou nenhum ID, não vai encontrar porque não existe, tá? Então tá legal. Vamos começar então, vamos inserir um. Exec, USP, usuário Store Procedure, inserir, cliente, inserir. Olha lá, ó, deu um espaço, ele já me perguntou, ó. Tá vendo? Ele vai te ajudando, ó. Ó, primeiro você tem que passar o nome, a hora que eu colocar vírgula, ele vai negritar esse cara aqui, vai falar, agora você passa a data de nascimento, agora você passa o sexo, quer dizer, olha, essa parte do SQL Server é bem bacana. Então, o nome, que nome que eu quero colocar no primeiro cliente? Eu vou colocar aqui Drauzio 1, vírgula, data de nascimento, então, 2013, colocar a data de hoje, vírgula. O sexo, a gente falou que 1 vai ser masculino e 0 é feminino, então vamos pôr 1 que é masculino. E o limite de compra, vamos pôr aqui 100.01, 100.20. Tá, então ele pode comprar até, vamos pôr que é R$1.000,50. Então tá aqui a minha experience limite. Vou grifar. Tá, então aqui está meu código. Vou apertar execute. Olha lá, retorno 1. Ó, lembra aqui que nós estamos retornando lá no final? Lembra que eu dei um select e apelidei ele de retorno? Ó o nome que está vindo. Tá vendo aqui? Ó, é o nome que eu apelidei ele, ó, retorno 1. Ou seja, eu passei esses 4 campos, ele inseriu lá no banco, gerou um código, que é o código 1, e me devolveu. Falou, Drauzio, esse número que você me passou aqui é o 1. Se eu executar de novo ela, eu vou copiar aqui embaixo, vou mudar para 2 aqui, Drauzio 2, vou colocar 12 aqui, só para 1, vou pôr 50, 600,30 aqui, 35. Agora, ele vai me gerar qual código? Se eu estou auto-incrementando de 1 em 1, se ele acabou de gerar 1, a hora que eu inserir o outro cliente, ele vai ser o 2, e eu inserir outro vai ser o 3, certo? Então, eu grifei aqui, vou executar. Olha lá, ele me retornou o 2. Opa, agora esse é o 2. Então lá no .NET, se a gente fizer uma tela e quiser, quando terminar de inserir o cliente, já exibir um cartãozinho, alguma coisa com o número do cliente para entregar para o cliente, a gente vai ter essa informação, que o banco vai estar devolvendo para nós lá, a gente pega essa informação e trabalha com ela lá, tá? Então o inserir funcionou. Vamos testar o constar de novo aqui em cima, ó. Então eu vou grifar aqui a SP de constar por nome e vou dar um execute. Ó, eu estou pesquisando por nome. Lembra que a gente fez um where lá onde
tiver essa palavra no meio, tá vendo? Os dois nomes tem a palavra Drauzio, ó. Então ele vai encontrar os dois registros. Qualquer coisa antes, não tem nada antes, qualquer coisa depois. Tem 1 e 2, então não importa para ele o que tem depois, importa que ele encontrou essa palavra Drauzio. Se eu pôr aqui, ó, espaço 1, só vai achar o primeiro. Olha lá, ele só achou o primeiro. Se eu pôr espaço 2, só vai achar o segundo, tá vendo? Olha lá, ele só achou o segundo. Tá? Que é o que tem espaço 2 no nome. Ela encontrou o espaço 2 dentro do nome, tá vendo? Se eu colocar percentual, ele vai pegar qualquer coisa. Então aqui pode ter qualquer coisa antes, qualquer coisa depois, qualquer coisa no meio. Tá? Então ele pega tudo. Percentual ele sempre vai pegar tudo. Ó. Tá vendo? Pega todos. Por ID, ó, quero consultar 1. Olha lá, ele já trouxe para mim 1. Se eu mudar para 2 aqui por ID, então vou mudar aqui, estou consultando por ID agora, vou passar o 2. Deu certo, olha lá, legal, então está funcionando. Eu vou inserir mais um agora, ó, vou inserir o 3. Quer ver o Drauzio? Vou escrever aqui, ó, 3. Aqui 3, o 3, 2000, 3, 3, 3 e 23. E aí eu vou grifar ele e vou executar. Olha lá, opa, que legal o retorno que ele me deu. Ele agora é o 3. Se eu constar todos os por nome, eu grifo e dou o F5. E ele me trouxe aqui todos eles. Vamos testar de alterar agora. Então vamos lá. Exec USP alterar. Cliente alterar. Aí ele vai falar assim, ó, bom, Drauzio, me fala qual o código do cliente que você quer alterar. Tá vendo aqui, pessoal? O código ele nunca se repete, ó. O nome pode repetir, data, sexo, tudo pode se repetir, mas esse cara aqui, a chave primária, nunca vai se repetir. Então eu falo assim, ó, quero alterar o 2. Vamos mudar o nome aqui, ó, para Drauzio 2. Esse 2 aqui eu vou escrever 2. Então vamos lá, eu quero alterar o 2. Onde está o nome? Eu quero colocar Drauzio 2. Onde está a data de nascimento? Eu quero deixar como está, 2013, 3/12. Onde está o sexo, deixar 1. E onde está o valor, 635. E aí eu vou alterar. Então vamos ver, aqui ó, ele vai mudar esse 2 aqui para 2. Vou grifar e vou executar. Olha lá, opa, Drauzio, ó, deu certo, eu te retornei o 2. Quer dizer, eu passei para ele o 2, ele executou o update e me devolveu o 2. Então na tela eu pego esse 2, se eu quiser fazer alguma coisa com ele eu faço, senão eu simplesmente não uso para nada lá. Mas ele vai me retornar que aconteceu o 2, tá? Isso aqui, essa parte do retorno, mais para frente, talvez na outra temporada, eu vou mostrar que você pode pôr o controle de transação. Então nesse retorno ou você devolve o código se der certo ou uma mensagem de erro, tá? Como eu expliquei nas outras aulas minhas, quem não assistiu as aulas Procedure é legal estar assistindo. Então vamos lá. Olha lá, então, ó, vamos consultar aqui. Ele alterou, mas não fez nada, né? Olha lá, continua igual. Agora eu vou mudar aqui, ó, de 2 para 2, ó. Qual que é a ideia dessa procedure? Quando a gente tiver com a tela de cliente pronta, a hora que abrir ela, eu carrego com os dados que estão no banco. Então eu vou carregar todos os campos com os dados que estão aqui dentro. Aí se o usuário mexe neles, o que ele quiser, e salva. Quando eu salvo, eu mando os 4 campos de volta para o banco e o banco atualiza os 4. Então se ele mexer em um deles, atualiza. Se mexer em todos, atualiza todos. Se não mexer em nenhum, não atualiza nenhum, entendeu? Então eu mando os 4 e altero os 4. Então é assim que a gente vai trabalhar, tá? Então agora eu vou mudar de 2 para 2. Então aqui onde está 2 aqui, vai alterar para 2. Vou grifar, executar. Agora eu vou vir aqui em cima de consultar e vou executar para ver. Olha lá. Então deu certo, alterou para 2, tá vendo? Vamos mudar a data agora de 2013, 2, 12 do 3 para 2, 2. E aí o valor aqui eu vou pôr 2, 2, 2 e 22. Olha lá, então agora a data aqui que estava 12 do 3 vai para 2 do 2 e o valor vai para 2, 2, 2 e 22. Vou executar. Aqui em cima vou grifar e vou consultar de novo. E aí, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tá? Então, opa, a minha SP de alterar também está funcionando certinho. Só falta agora a SP de excluir. Já testei as duas de consulta, de inserir e alterar. E vamos testar de excluir. Exec, USP, cliente excluir. Vou excluir então o 1. Não quero mais o 1. Vou estar excluindo ele. Tá?
Então vamos ver lá, exec, USP, excluir 1. Aí ele vai vir aqui e vai falar assim, opa, o Drauzio quer excluir esse, vai lá e vai apagar esse cara aqui do banco. Tá, então vou grifar, F5, olha lá, ele já retornou, falou assim, opa lá, eu excluí um, deu certo. Se eu grifar agora aqui o consultar por nome e pesquisar, olha lá, não existe mais o 1, ele foi excluído do meu banco. Tá? Vou excluir agora mais um, vou excluir o 3, por exemplo. Olha lá. Tá vendo que o que muda, isso aqui é o parâmetro, lembra que a gente colocou lá como parâmetro o ID? Tá vendo? Eu coloco um, ele vai colocar esse um lá dentro do ID, ele vai executar o delete lá embaixo da onde o ID for igual ao parâmetro, que é 1, e vai executar. E aí eu dou F5, ele executou o 3 e F5. Ah, só sobrou 2. E tá aqui de novo, eu gosto de falar porque, tá vendo como é interessante? Nós construímos o banco, a tabela, construímos o código SQL que vai estar manipulando esse banco e testamos ele. Quer dizer, o código está funcionando redondinho, está tudo funcionando, as procedures estão funcionando. Quer dizer, se eu colocar eles corretamente lá no .NET, eles vão estar trabalhando certinho. É diferente de você colocar o código no SQL lá na aplicação. E aí como é que você testa? Aí você tem que fazer a aplicação funcionar naquela loucura lá e vai, executa, deu certo, deu, tá funcionando, ou usar alguma ferramenta para te apoiar. Aqui não, aqui a gente tem o Management Studio SQL, a gente implementa a tabela, implementa as procedures, testa, tá tudo ok, tá, essa parte de banco eu posso salvar e fechar, tá tudo funcionando, vamos partir para o .NET, tá? Então, termina aqui, a gente já fez a tabela, fez as procedures, nosso banco está completo funcionando, e agora na próxima aula nós vamos poder já partir para o projeto no Visual Studio lá utilizando .NET.